de limpeza, conhecida no caso da propriedade no fluxograma como ML5, ela tem uma área de peneiras de 21,6 metros quadrados. Em arroz, considerando então uma umidade de 14% e a nível de impureza de 4% para pré-limpeza, e na limpeza em 13% de umidade e impureza 2%, essa máquina ela teria uma capacidade de 44 toneladas a hora. Já para a soja, com as mesmas características de umidade e percentual de impureza, ela passa a ter uma capacidade de 120 toneladas a hora. Aqui a gente tem apresentado, então, o modelo da furação das peneiras quando se tem um grão de arroz, por exemplo, onde se tem uma peneira mais oblonga, e para grão de soja, onde se tem as peneiras com furação mais cilíndrica. Seria aqui o modelo da máquina de limpeza, um desenho. Esse aqui seria o posicionamento das peneiras em si, das caixas de peneiras, e a sugestão que é feita a partir do fabricante, da Kepler Weber no caso, para pré-limpeza e limpeza nessa máquina para cada tipo de produto. Então, conforme o desenho que eu mostrei anteriormente, para arroz, elas são peneiras com mais oblongas, por exemplo, aqui 4,5 por 15 milímetros, enquanto para soja a gente tem peneiras com furação em diâmetro, no caso. A trua dessa máquina de limpeza, ela tem as mesmas características da trua anteriormente citada. Ela tem 9 metros, com motor de 12,5 CV, uma capacidade em arroz para 140 toneladas a hora, e para soja ela aumenta para 170 toneladas a hora. O elevador 16, então ele é um elevador de 38,67 metros, tem uma potência de 40 CV. Em arroz ele tem uma capacidade de 160 toneladas a hora, e para soja, nesse caso, devido à potência, ele passa realmente para 200 toneladas a hora a capacidade desse mesmo equipamento. O silo pulmão. Esse silo ele é do modelo 2409 da Kepler, com diâmetro de 7,28 metros, tem 9 chapas de altura, e ele está elevado numa coluna metálica com um fundo cônico de 45 graus. A sua aeração é composta, então, por um motor de 12,5 CV, que foi dimensionado para aerar arroz em umidade de 20 a 21%, por ser pulmão. Esse silo ele tem volume de 418,14 metros cúbicos de produto. Em arroz, isso seria 5.018 sacas de arroz. Para soja, se a gente analisar apenas a questão do volume desse silo, ele seria aumentado para 5.227 sacas de soja. Só que aí entra um outro quesito. Quando você adquire um silo arroz, como eles costumam chamar a nível de mercado de armazenagem de grãos, esse silo é dimensionado especificamente para arroz, ele é dimensionado para um produto mais leve, entre aspas. Então, a parte de chapas, elas também são dimensionadas considerando isso. Então, esse silo ele tem uma espessura máxima de chaparia de 0,95 milímetros. E se ele fosse um silo projetado para também trabalhar com soja, se teria uma chapa mais grossa, com 1,25 milímetros. Então, a gente não pode pegar nesse silo e carregar o calculado apenas pelo modelo do silo. Nesse caso, só é permitido, então, se carregar 70% da capacidade, equivalendo, então, a 3.658 sacas de soja nesse silo. A trua 48 também é uma trua modelo 500, com 11 metros e meio e uma potência de 15 CV. Para arroz, ela tem uma capacidade de 140 toneladas a hora, em soja vai para 170 toneladas a hora. O elevador de grãos que vem antes do secador, o ESEC 01, ele tem 42,71 metros de altura, com uma potência de 50 CV. Em arroz, ele tem uma capacidade de 192 toneladas a hora. E quando trabalhado com soja, ele tem uma capacidade de transporte para 230 toneladas a hora de soja. O Headler, antes do secador, o Headler TC400, ele possui, então, 6,5 metros, com motor de 5 CV. Em arroz, ele tem uma capacidade de trabalho de 200 toneladas a hora, e em soja, ele tem essa capacidade aumentada para 300 toneladas a hora. O secador de grãos é um secador do modelo Dryer 2700, com coluna inteira. Possui, então, 5 ventiladores de 30 CV cada. Em secagem de arroz, se considerando uma umidade de entrada de 18% e saída de 13%, ele tem uma capacidade de secagem de 42 toneladas a hora e consome 2,29 metros cúbicos de lenha por hora. Esse mesmo secador, se for usado para trabalho com soja,
ele tem a capacidade aumentada para 51,6 toneladas a hora. Só que todos esses equipamentos, né, todos eles têm que ser analisados como um todo, o fluxograma. O que vem antes e o que vem depois de cada equipamento, visando não ter o embuchamento do fluxo, como a gente costuma chamar. O Headler 400 de saída, de descarga do secador, ele tem 8 metros, um motor de 5 CV também, 200 toneladas a hora na capacidade para arroz, e para soja, por ele ser maior e ter a mesma potência que o Headler de entrada, ele reduz então, vai para 200 toneladas a hora para soja apenas, e não mais 300 como o outro equipamento anterior de carga. A Trua 58, que é uma Trua 500 também, ela já tem, no caso, 24 metros, é uma Trua maior, com uma potência de 25 CV. Em capacidade de arroz, ela teria 140 toneladas a hora. Essa Trua, ela não permite aumentar a capacidade para recebimento e transporte de soja, devido à potência do motor, potência instalada de 25 CV. Para poder se transportar 165 toneladas a hora de soja nessa Trua, seria necessário um motor maior, com 30 CV. Então, se mantém a mesma capacidade para soja. O silo armazenador. Ele é um silo, nesse fluxograma, ele é um silo da empresa Silo Granel, mas as medidas dele são equivalentes ao modelo da Kepler, modelo 4817, com um diâmetro de 14,55 metros, com 17 chapas de altura e um fundo plano. Ele tem 2 ventiladores de 5 CV cada, foi dimensionado para arroz, na umidade de 14%, e a capacidade de armazenamento de arroz dele é de 33.759 sacas de arroz. A mesma questão que eu comentei no silo pulmão entra nesse silo aqui também. Então, se ele fosse apenas analisado somente o volume, teria como se armazenar 35.165 sacas de soja. Mas como é um silo considerado e projetado para trabalho apenas com arroz, que é um produto mais leve, as chapas também são mais leves, mais finas, então só se pode trabalhar com a carga dele em 70% da capacidade para uso em soja, o que equivale a 24.615 sacas de soja. Essa tabela aqui, ela apresenta de forma resumida todos os equipamentos com a capacidade de trabalho em arroz e em soja, conforme foi citado individualmente por equipamento, exemplo a Moega, que passa de 68,9 toneladas de arroz para 86,1 toneladas de soja, onde a gente consegue ver que diversos equipamentos teriam a capacidade de aumentar a sua capacidade de recebimento, de transporte, se fosse usado para soja. Mas alguns no meio do fluxo, eles não têm essa mesma capacidade. Por exemplo, um elevador em arroz, aqui o E15, eu tenho uma capacidade de 160 toneladas hora em arroz, e em soja 165, isso não é um aumento muito grande. Enquanto eu tenho um header que aumenta de 200 para 300 toneladas a hora, ou seja, se faz necessário analisar todo o fluxograma, não apenas cada equipamento de forma individual, para que não ocorra, então, o embuchamento no fluxo e sugere problemas, paradas desnecessárias na unidade. Quais as conclusões que eu tive com a execução desse projeto? Primeiramente, em relação à agronomia, que ela é uma profissão com uma vasta área de atuação, e tudo que a gente, os conhecimentos que foi adquirido, que adquiri ao longo do curso, eles me permitem enxergar uma mesma situação de um ponto de vista diferente. Por exemplo, nesse projeto, eu tive a oportunidade de juntar os conhecimentos agronômicos, conceitos e situações da área da mecânica, da engenharia mecânica, a nível de equipamentos, e também da parte de segurança do trabalho. E os objetivos que estavam estabelecidos ligados à segurança no acesso desses equipamentos, eles foram atendidos seguindo, então, a normativa NPT 27. Então, tem a questão do conhecimento agronômico, me mostra que é realmente necessário para você definir um equipamento que vai ser utilizado no transporte, no beneficiamento e no armazenamento de grãos, como que esse equipamento vai ter seu comportamento alterado se uma hora eu não estiver mais trabalhando, por exemplo, com arroz, passar a trabalhar com soja, ou com trigo, ou com milho. Então, se faz necessário conhecer o equipamento e conhecer as características agronômicas de cada produto, para poder saber como que vai ser o resultado final na unidade de recebimento de grãos. Então, ter conhecimento e formação em relação a esses aspectos é importante tanto para a segurança do processo, como para a qualidade e para a agilidade, que seriam os objetivos devido o quanto o nosso país vem crescendo a nível de produção de grãos,
para que também se tenha o recebimento, o armazenamento de grãos de uma forma com qualidade, com agilidade e com segurança. Aqui tenho as referências bibliográficas que foram usadas para a elaboração deste trabalho. E aqui eu tenho um breve videozinho para mostrar para vocês uma vista aérea feita com drone, de como que está a propriedade de recebimento de grãos da Camil de Itaqui, na BR-472, conhecida como Camil Cambaí, só para ver como que ficou a adequação, é uma unidade bem grande, foram feitos diversos levantamentos, e esse aqui seria, então, o resultado a nível da parte de segurança dos acessos dos silos. Da minha parte seria isso, eu fico à disposição para questionamentos.